Shalom a todos, a graça e a paz do nosso querido Deus seja com vocês. Hoje nós vamos estudar nossa terceira lição aqui, na palavra do nosso Deus, no nosso livrinho de estudo, que tem como título hoje o Espírito do Santo. Hoje essa lição está maravilhosa. Na primeira lição a gente viu um único Deus que fala ali, a palavra de Deus ensina, a Bíblia ensina que não existe outro Deus além dele, que ele é um Deus único, que só existe apenas um Deus. Na segunda lição nós estudamos que Yahushua é o Filho do Deus vivo, é o Filho primogênito do Pai. E hoje nós vamos estudar sobre o Espírito do Santo, que é conhecido atualmente como Espírito Santo, mas no hebraico a palavra para Espírito Santo é Ruach HaKodesh, Espírito do Santo, indicando assim de quem é o Espírito, de quem procede o Espírito. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre o Espírito do Santo. Seria ele uma pessoa? Faria ele parte da Trindade? Então vamos ver quem é o Espírito do Santo. Como o Espírito do Santo aparece sendo chamado no livro de Gênesis? Essa resposta, meus queridos irmãos, é muito importante. Como o Espírito Santo aparece sendo chamado no livro de Gênesis? Vamos ver aqui a resposta que é importante. No princípio, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então aqui, logo no começo da Bíblia, diz que o Espírito de Deus pairava. Na Bíblia de Jerusalém diz que e um vento de Deus movia a superfície das águas. Porque em hebraico, rua é sopro, é vento. E aqui diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus não indica ser uma terceira pessoa, uma pessoa, mas o Espírito de Deus que movia ali as águas, pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 6, meus amados irmãos, o verso 3, diz que então disse Yahweh: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Então, como foi que apareceu aqui a expressão o Espírito do Santo? Nesse texto, ele diz que então disse Yahweh: o meu Espírito não agirá. Ou seja, é o Espírito de Deus no homem. Lá em Gênesis 1 diz: o Espírito de Deus pairava. E aqui ele diz: o meu Espírito. Tá certo? Então indicando que é dele, que pertence a ele. E que ele ali trabalhava na vida dos homens, na mente dos homens, através de seu Espírito. De que maneira Deus capacitou Bezalel para a construção do tabernáculo? Vamos ver aqui nessa resposta, meus queridos irmãos, como foi que Bezalel foi capacitado pelo Eterno para ali fazer as obras do tabernáculo. Não é? Como o Espírito foi chamado aqui ao ser dado a Bezalel. Diz aqui, capítulo 31, verso 1, 2 e 3, disse mais Yahweh a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchei do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício. O que é que Deus fez com Bezalel, meus amados irmãos? Diz a palavra de Deus: e o enchei do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze. Enfim, então aqui aparece o Espírito Bezalel sendo cheio do Espírito de Deus, e ele foi capacitado com habilidade, com inteligência. Ou seja, esse Espírito de Deus que encheu Bezalel, é a unção de Deus que encheu Bezalel, com conhecimento, com habilidade, com inteligência, para trabalhar em todo artifício. Deus não encheu Bezalel de uma pessoa, de uma terceira pessoa, de um terceiro Deus, mas do Espírito dele, para capacitá-lo para a construção do tabernáculo, né? Estando Moisés aflito pela murmuração do povo, o que Deus resolveu fazer? Veja, irmãos, como foi a atuação do Eterno em relação a Moisés. Moisés estava aflito pelas murmurações do povo e fez algumas reclamações a Deus, chegou até a pedir a morte.
E Deus veio consolar ele e disse assim, ó, Números capítulo 11, o verso 16 e 17. Aqui a gente vê também como é que Deus atua através do seu Espírito, né, em seu servo. Disse Yahvé a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. Contudo, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. Então, o que é que Deus disse que ia fazer, meus amados irmãos? Deus disse, olha Moisés, eu descerei ali, tirarei do Espírito que está em ti, e porei sobre eles, para que eles conduzam o povo contigo, tá certo? E a gente vai ler aqui o versículo do 24 ao 26, que foi justamente o cumprimento das palavras do Eterno. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras de Yahvé, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e pôs ao redor da tenda. Então Yahvé desceu numa nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois disso, nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, que se chamavam Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram da tenda, profetizavam no arraial. Ou seja, meus amados irmãos, o que é que o Eterno fez? Ele pegou daquela unção que havia em Moisés, né? Porque Moisés era profeta de Deus, e estava levando a carga do povo sozinho, recebendo as murmurações sozinhos. Então Deus tirou dessa unção que havia nele e passou para esses 70 anciãos. E com certeza eles entraram no arraial, meus amados irmãos, exortando o povo, profetizando para não fazerem aquilo. Ou seja, eles foram um auxílio para Moisés. Mas como foi que isso aconteceu? Deus tirou do Espírito que estava em Moisés e agora dividiu entre todos esses 70. Ou seja, ele tirou da unção que havia sobre Moisés e encheu também aqueles 70, tá certo? Isso prova, meus amados irmãos, que o Espírito do Santo é uma unção divina que há na pessoa em que Deus escolhe para capacitá-lo a fazer uma obra. Tá bem? Tá ok? Então vamos para outra pergunta. Quem mais foi cheio do Espírito do Santo? Quem mais foi cheio do Espírito do Santo? Deus encheu com seu Espírito, com sua unção. Lucas capítulo 1. Agora que nós vamos ler algum texto aqui no Novo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 14 e 15. Lucas 1, verso 14 e 15. Vamos ver o que diz aqui a palavra do nosso Pai Celestial. Diz aqui, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão no teu nascimento, pois ele será grande diante do Eterno. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito do Santo, já do ventre materno. Aqui a palavra de Deus fala sobre João Batista, diz que ele, já desde o ventre materno, seria cheio do Espírito do Santo. Na sua Bíblia está que ele seria cheio do Espírito Santo. O que a gente observa aqui? Que quando se fala do Espírito Santo no Novo Testamento, se tira aquela expressão, Espírito de Deus, né, meu Espírito, e passa agora a ser colocado como Espírito Santo, para levar os leitores a entender que esse Espírito Santo seria uma pessoa, uma terceira pessoa que faz parte de uma suposta trindade. Mas na realidade, meus queridos irmãos, assim como no passado, a palavra de Deus no hebraico diz que ele seria cheio do Espírito do Santo desde o ventre materno, tá certo? Porque o Espírito procede do Pai e capacita o homem a fazer a sua vontade, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, já um texto bem conhecido. Quem mais foi cheio do Espírito do Santo? Olha aqui Atos 2, capítulo 2, o verso do 1 ao 4. Diz aqui, e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados.
E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito do Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, que é o Eterno, lhes concedia que falasse. É o Espírito do Santo, tá bom? Todos ficaram cheios ali do Espírito de Deus, do Espírito do Santo, tá certo? E agora eles estavam capacitados para fazer, cumprir o ide que o mestre disse para eles, né? Ide por todo o mundo. Então vamos lá, de que maneira o Espírito do Santo era transmitido às pessoas? De que maneira, agora esses apóstolos já cheios com o Espírito de Deus, de que maneira eles eram agora transmitidos a outras pessoas? Atos capítulo 9, vamos ver aqui Atos capítulo 9, o verso 17, diz aqui, meus amados irmãos: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Yahushua que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperastes a vista e fiques cheios do Espírito do Santo. Tá certo? Então Ananias agora chega onde está Saulo, né? E impõe as mãos sobre ele. A pergunta é, de que maneira o Espírito do Santo era transmitido para as outras pessoas? Era transmitido através da imposição de mãos, né? Já nos dias apostólicos, eles impunham as mãos, oravam para que aquela pessoa fosse cheia do Espírito do Santo. Tá certo? Era assim que era transmitido o Espírito de Deus, que havia em uma pessoa, era transmitido para outro servo de Deus. Então, Atos capítulo 8, o verso 14 ao 17, gente. Vamos lá. Atos 8, 14 ao 17. Diz aqui: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam para que eles recebessem o Espírito do Santo. Então eles oravam para que aqueles irmãos recebessem o Espírito do Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles essa unção divina, o Espírito do Santo, mas somente haviam sido batizados no nome do Senhor Yahushua. O verso 17 diz: então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito do Santo. Eles oraram pedindo a Deus que desse o seu Espírito àquelas pessoas, e agora impunha as mãos sobre elas e o Espírito do Santo vinha sobre elas. Elas ficavam cheias do Espírito do Santo, elas recebiam o Espírito do Santo. E Yahushua precisou do Espírito do Santo para a sua missão aqui na terra, para cumprir com a sua missão de salvar o mundo, de salvar cada um de nós. Ele precisava do Espírito do Santo. Isaías capítulo 42. Vamos aqui, Isaías 42, meus amados irmãos, ver o que a palavra nos ensina. Isaías 42, o versículo 1, diz aqui o nosso Criador: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pôs sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Louvado seja o nosso Pai Celestial. Eis o meu servo a quem escolhi, pus sobre ele o meu Espírito. Então Yahushua precisou sim do Espírito de Deus para cumprir, para dar unção, para dar poder, né? E ele realizar as obras de Deus aqui na terra. Isaías 61, meus amados irmãos, diz o que? Isaías 61, versículo 1. O Espírito de Yahweh está sobre mim. Pode ler na sua Bíblia. Por isso que lá aparece só Espírito Santo. No Antigo Testamento é o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o meu Espírito, o próprio Eterno falando. E é que diz: o Espírito de Yahweh Deus está sobre mim, porque Yahweh me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade os algemados, porque o Espírito de Yahweh está sobre mim. Então o próprio Yahushua, o próprio Salvador, precisou também ser revestido dessa unção, desse poder, para fazer a sua obra aqui na terra. E que certeza temos de que o Espírito do Santo é a manifestação do poder de Deus. É a manifestação de Deus, do poder de Deus
aqui que Deus concede aos homens. Qual a certeza temos disso? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, meus amados irmãos. Vamos ler o versículo 8 aqui, quando Yahushua, ele dá as últimas instruções aos apóstolos. E aqui diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito do Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito do Santo. Então o Espírito do Santo ungia o homem, dava poder, capacitava para fazer as obras de Deus. Lucas capítulo 1, 35, Miqueias 3, 8, Atos 1, 8, que foi lido agora, e Romanos capítulo 15, o verso 13. Mostra que o Espírito, ele enche a pessoa de poder. Então louvado seja Yahweh e louvado seja Yahushua. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo estudo. Amém.